No Alvo com Heron Falco. Olá, sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos. Você entrou no Alvo com Heron Falbo. Hoje a conversa no Alvo é com a Maria Gurgel de Moraes. A Maria é filha do lendário Vinícius de Moraes e lidera instituições que preservam a arte e a memória desse herói, que é um herói nacional pra gente. Ninguém nesse planeta sabe mais sobre Vinícius do que ela. Então, vamos ver, né, se o Heron vai saber extrair um pouco do ouro com as suas técnicas ninjas de conversa no Alvo. Divirtam-se, gente. Divirtam-se, meus amores. Aproveitem essa conversa incrível que vai ser. Tum. Com vocês, Heron Falbo. Muito obrigado. E aí, galera? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Antes de mais nada, eu tenho que te pedir desculpa porque eu não te liguei antes. Eu não te liguei para a gente se conhecer um pouquinho antes, mas você parece ser uma pessoa muito aberta e tranquila, então dá para a gente entrar frio mesmo, né? na entrevista. Olha, você foi recomendado por um amigo que eu gosto bastante, que é o Maurício Branco, e toda a sua equipe foi muito gentil. Então é sempre um prazer conversar com alguém que é bem educado, e se a gente tem um amigo em comum que já gosta tanto de ti, tá feito. Igualmente, Maria. Maravilha estar com você aqui. Eu acho que talvez a primeira coisa que eu queria saber de você é um pouco mais sobre você mesma, né? Que eu li o seu dossiê, né, que a gente fez de pesquisa sobre sua vida e tudo mais. Eu fiquei curioso um pouco mais sobre você mesma, né? Porque você se dedica tanto para o seu pai, para a memória dele e tudo mais. Aí eu queria saber sobre sua vida um pouco, as diferentes coisas que você gosta, o que você faz. Eu imagino assim, muita gente deve te perguntar só do seu pai o tempo todo, então eu queria ser um pouquinho diferente, te perguntar um pouco sobre você, te conhecer um pouco melhor. Tá bom, acho bom a sua curiosidade sobre a minha pessoa, porque apesar de Vinícius ser uma figura adorável, amada, um gênio, uma pessoa muito importante na cultura, na diplomacia, esse Gurjão vem de uma mãe também, que era uma pessoa muito interessante, que viveu uma época maravilhosa do Rio de Janeiro, que tem uma história de vida muito curiosa, uma jornalista, né, que já está falecida, já tem 10 anos, mas que eu cresci junto na casa da minha mãe, então eu sou muito Gurjão. Na escola eu era Gurjão, eu estudei no Andrews, né? Minha mãe estudou lá, meus irmãos estudaram lá, eu estudei quase que a vida inteira lá. Então, na escola, no jornalismo, no pouco tempo do teatro que eu fiz, as pessoas realmente me chamam como Maria Gurjão até mais, o que é curioso. Você fez teatro? Eu fiz um pouco para entender um pouco aquela coisa meio mágica. Eu sempre gostei de falar, mas também tinha o lado tímido, era adolescente, né? Aquela idade ali das meninas com 13, 14, 15 anos. E, de alguma maneira, a família da Maria Clara Machado também se cruza com a minha, por parte de primos, por parte de pai. Eu tenho um primo direto, né? Que ele é também da família Machado. Então, são coisas que eu tinha curiosidade, era do lado de casa, e eu achava bom me soltar um pouco. E apesar de eu ser filha única, eu tenho alguns falecidos, mas eu tenho 9 irmãos. Então era muito irmão, eu sou caçula temporânea de pai muito, de mãe também. Porque o Vinícius de Moraes teve 9 esposas, não foi isso? Casamento mesmo ele teve um, mas ele viveu 9 paixões, né? 9 divisões de vida, né? E minha mãe também não ficou muito para trás não, tá, Heron? Minha mãe casou 5 vezes, né? Caramba, então, era muito interessantíssimo, então. Pro Vinícius ter querido casar com ela e ainda por ter casado 6 vezes.
5 vezes. Não, e eles eram amigos desde que ela era adolescente. Inclusive, quando meu avô faleceu, que era diplomata também, né? Minha avó holandesa, né? Minha mãe nasceu aqui, mas foi muito pequena. Minha tia nasceu na Holanda. Minha mãe só voltou ao Brasil já com 9 anos de idade. Quando o vovô Clóvis faleceu, o Gurjão, o papai dançou a valsa de formatura com a minha mãe. Eles já eram amigos há muito tempo. Minha mãe era muito amiga do Ronaldo Boscoli, da Lila Boscoli, que foi a segunda mulher de papai, que é mãe de 2 irmãs minhas, da Georgiana e da Luciana. Então, é tudo assim. E, ao mesmo tempo que eu tinha muitos irmãos, eu era criada sozinha em casa. Então, você tinha muita coisa, mas também... Então, era bom ali para entender no teatro. O teatro tem essa coisa bacana de que tudo é colaborativo, entendeu? Principalmente na educação que o tablado dá para os seus alunos, né? Eu li na Wikipédia que ele tinha 9 casamentos mesmo, então tá errado lá, né? Tem que consertar lá. Para os dias de hoje, para a gente, são 9 casamentos. Mas, assim, você tem que lembrar que Vinícius nasceu em 2013. Né? Vinícius nasceu em 2013, né? Se ele fosse vivo, ele teria quase 108 anos. Então, assim, formalmente, ele casou uma vez só com a Tati. Mas ele era um homem que vivia de paixões, os ciclos das paixões. Qual é o nome da sua mãe? Cristina Gurjão. Ah, tá. Porque na Wikipedia também está dizendo que a Gilda Matoso foi a última mulher dele. Tá certo isso? Bom, a Gilda foi a última mulher dele. E quando ele faleceu, você tinha 10 anos, né? Então Sim, você não chegou a passar muito tempo com ele. Não passei muito tempo com ele, até porque mamãe era jornalista e ela foi correspondente do Globo. A época da Revolução dos Cravos, em Portugal, a gente morava lá, entendeu? Então, assim, eu convivi com ele pouco tempo, com certeza, bem pouco tempo, e peguei mais ele depois. Aí o papai também, na década de 70, ele já era tipo um popstar. Então, ele fazia muitos shows, ele viajava muito. Eu tenho memórias assim, de ir ao aeroporto para encontrar com ele, para me dar um abraço, para me dar um presente. Ele fazia o circuito universitário, já fazia muitos shows na Europa. Então, ele era... Você tem irmãos mais velhos, não tem? São todos mais velhos. Eu sou caçula temporânea de pai e mãe. Eu tenho uma frase engraçada que um dia eu estava com o Caco, meu primo. Ele falou, o que eles são mesmo? Ele falou, sei lá, daqui a pouco vai descobrir que eu sou avô de mim mesmo, porque eu fui tia-avó com 19 anos, eu estou com 51, eu fiz agora em março. Ah, legal. Minha irmã mais velha tinha 30 anos a mais do que eu. E os outros irmãos, o que foi feito deles? Eles fizeram música, fizeram poesia? Teve alguém que... Olha, a Suzana era uma ótima cineasta. Eu já perdi 2 irmãs, né? A Suzana e a Luciana. Pedrinho é um fotógrafo incrível, maravilhoso, com um acervo fantástico, assim, um cara muito respeitado na Europa, uma figuraça. Já há muitos anos mora no Rio, na Europa e na Bahia. Está sempre à frente dos bons lugares na Bahia. Quando era a época de Arraial da Ajuda e Porto Seguro, que não tinha ninguém, ele estava lá. Começou a craudiar, ele foi para Maraú e está lá na Praia dos Algodões, botando Beethoven para as galinhas ouvirem. É uma figura maravilhosa, eu amo de paixão. Pô, eu quero comer esses ovos aí do Beethoven. Quando você for a Maraú, se você for à Praia dos Algodões, chega lá e pergunta pelo caboclo Pedro Moraes. Figura incrível, muito inteligente, muito gente boa. A Suzana é uma figura maravilhosa, né? Era um cineasta, o nosso farol, nossa matriarca, né? Que isso foi há pouco tempo também. Georgiana é psicanalista. E o Vinícius é um mimado. O Vinícius é cuidado pelas mulheres da família até mesmo lá do céu. E a gente Será que era por isso que ele era tão mulherengo, que ele gostava de ser cuidado? Olha, ele era muito dengoso. Ele era uma pessoa apaixonante, cativante. E, ao mesmo tempo, hoje em dia tem muito um imaginário sobre ele que eu não vejo tanto para quem o conheceu na intimidade, né? Ele era uma pessoa muito bem de você, assim, apesar de você ter vivido pouco tempo com ele, obviamente você tem seus irmãos, você tem... a primeira pergunta, na verdade, é qual a sua principal fonte de informações confiáveis sobre seu pai? Assim, porque você era muito nova de fato. Sim, a família... eu sempre vou ter uma visão dele de uma menina, né? De uma Mariazinha, né? Que era como ele me chamava. Então, a família é sempre a melhor fonte confiável.
Quase todo mundo fala de Vinícius. Quando eu, adulta, ou por causa do trabalho, ou mesmo antes do trabalho, quero buscar informações sobre ele, eu pesquiso as entrevistas onde ele fala. Então, acho que quando ele fala na primeira pessoa, é sempre aquilo que eu me fio mais. Mas ele é muito estudado. Então, assim, quando você tem uma pessoa que é uma figura pública desse alcance, e você tem biografias e tudo mais, eu sempre gosto de dar um filtro para não ficar perdida. Eu acho Mas você não acha que você conversando com familiares, você não descobre um monte de pérolas assim que ninguém botou em nenhuma biografia, ou que falaram errado, que entenderam errado, que você falou que tem um monte de mito, né, sobre ele? É isso que eu ia falar para você. Eu acho que é mais honesto, me sinto melhor assim, quando você olha para uma pessoa que está escrevendo ou uma biografia sobre Vinícius, que aquela é a interpretação da pessoa sobre os fatos. Né? Ela não tem os fatos, ela tem uma interpretação das pessoas. Então, claro que às vezes eu tenho informações privilegiadas por ser da família. Quando você lê uma informação, você fala, bem, não é bem assim. Mas como ele é uma figura pública, que cada um faça o discernimento do uso da sua leitura e das suas informações, entendeu? E também às vezes tem muita interpretação, tipo assim, tem muita politicagem, tem gente que quer vender não, alguma teoria porque está defendendo alguma... Tipo assim, a situação lá dele ser expulso expulso da diplomacia em 1968, né? 2 anos antes de você nascer, não é isso? Era a época da minha mãe, inclusive. Ele ficou exilado em Portugal. Outro dia até fazendo um projeto que eu fui gestada num castelo em Óbidos, no quarto número 1. Fiquei toda feliz. Então o quê? Óbidos. Óbidos é uma cidadezinha lindíssima em Portugal, que tem de um tempo para cá uma feira internacional literária, que é bem bacana. E a gente estava para ir a Óbidos ano passado, quando entrou a pandemia, para lançar um livro justamente sobre o período de Vinícius em Portugal, que coincidiu dele estar casado nessa época com a minha mãe, que contava mesmo do sofrimento dele, né? De ver os amigos perseguidos, o Chico e a Marieta estavam em Roma, e da tristeza de ter que sair de um país que ele amava muito por questões políticas, né? Por uma luta de liberdade. Família, assim, você acha que isso foi uma injustiça que fizeram com ele, ou você acha que teve... Não, porque tem a citação aqui, eu não estou querendo causar polêmica, mas só para perguntar do outro lado, né? Que tem uma citação aqui segundo entrevista publicada pela Veja em 12 de janeiro de 2000, o ex-presidente João Figueiredo explicou as reais causas da demissão do poeta do Itamaraty. Não sei se você já viu isso. Aí, citação do João Figueiredo. Ele até disse que muita gente do Itamaraty foi caçada ou por corrupção ou por pederastia. É verdade, mas no caso dele foi por vagabundagem mesmo. Eu era o chefe da agência central do serviço e recebíamos constantemente informações de que ele, servindo no consulado brasileiro de Montevidéu, ganhando $6.000 por mês, não aparecia por lá havia 3 meses. Consultamos o Ministério das Relações Exteriores, que nos confirmou a acusação. Checamos e verificamos que ele não saía dos botequins do Rio de Janeiro, tocando violão, se apresentando por aí com um copo de uísque do lado, nem festejão. Mandamos braço. Eu tô trazendo isso à tona porque algumas informações aí a gente até conhece, tipo, copo de uísque. É um caminho, desculpa, fácil de pegar um general no final de um período obscuro, Claro. Querendo chancelar um ato que, na verdade, fazia parte do AI-5, né? Vinícius já era uma figura muito pública. Ele nem era assim tão político, mas ele participou da marcha dos 100 mil, né? Contrário àquilo que aquele governo estava fazendo, com censura de arte, de informação, de tudo. E aí pegou-se uma figura mítica, que é essa que eu disse para você antes, que não corresponde à realidade de quem teve intimidade com ele, e taxa uma desculpa bem esfarrapada, que os documentos históricos, ao longo do tempo, desmentem, né? Porque Vinícius trabalhava muito. Essa coisa do poetinha, só do estudo da mão, não confere com a realidade. Não confere com a realidade. Trazido isso à tona, mas para mim, eu acho que quando tem 2 lados assim, é muito legal ver alguém que está mais íntimo, né? Para poder jogar real, né? Porque assim, tem muita política, né? Depois a Nova República veio e declarou ele embaixador, aí, entendeu? Teve
aí tem essa coisa, né? Tipo, regime militar versus nova república, aí, pô, são dois lados políticos. E eu não confio em político nenhum, eu confio mais em você. A família nunca pediu, a não ser em forma legal, via judicial mesmo, essa reparação que vai chegar, porque a justiça no Brasil é muito lenta, né? Então, você que é bem informado, que está se informando aí, com certeza a informação vai chegar a você, porque com certeza não foi justo, né? E a gente tem a justiça para dirimir essas questões, assim, né? Então, Vinícius nunca foi vagabundo. Ao contrário, ele trabalhou muito bem em todos os lugares. Você pensando no que é diplomacia, ele passou no concurso, ele fez tudo certinho. Agora, realmente, num regime onde a liberdade de expressão, você está falando de um cara que é um artista, que é um poeta, que está ali na nata da intelectualidade do país, ficar calado, vai dar ruim, né? Então, chegou ao ouvido dele, ó, acho melhor você se tirar do país para que não aconteça alguma coisa ruim com você. E aí ele faz, entre outras coisas, o Pátria Minha, que é das coisas mais lindas que se fala do país, né? Pátria Minha, tão pobrezinha, né? Ah, esse eu vi. Muito legal. Maria, eu tenho uma pergunta. Eu tenho a impressão que o Vinícius fumava cachimbo, não? Não. Não fumava cachimbo? Não, fumava cachimbo, não. Pô, eu acho que eu tinha visto foto que eu até preparei um cachimbo para fumar em homenagem a ele. Mas o uísque eu preparei. Você falou que ia beber água, mas como a live é sobre o Vinícius, eu não vou ficar sem uísque. Segunda-feira, entrei numa dieta, não. Saravá. Ele dizia que o uísque é o melhor amigo do homem, né? Ele falava essa frase, você conhece? Que foi querido de tantas pessoas. E aos poetas no geral, né? Que hoje em dia a gente vê cada vez menos poetas. E que eles se inspirem, né, no seu pai, em pessoas como seu pai, que se entregaram mesmo, né, para a vida, pelo amor pela vida. É uma coisa assim que... Você sabe que Vinícius foi o primeiro poeta da América Latina a ganhar uma bolsa de estudos em Oxford. Então, é isso que eu falo. As pessoas têm uma imagem dele que muitas vezes na intimidade não... Ele era muito estudioso, muito Ele era vagabundo, só que não era, né? Você conseguiu uma bolsa de estudos em Oxford. Ele era feliz. E ele era questionador. Também não... Mas ele abriu, por exemplo, se você hoje em dia, não sei, né? Porque a gente está se conhecendo agora, mas, por exemplo, novos hábitos dentro de uma sociedade. Vinícius foi uma das primeiras pessoas que deixava a casa dele de portas abertas. Até você, se fosse, um pirralho chegando na casa dele para tomar um uísque com ele, as portas estariam abertas para você. Então, ele mudou toda uma questão de costumes na sociedade. E os mais conservadores estranham quando vem alguma novidade, né? Mas, no final das contas, ficava todo mundo feliz, porque isso deu ao país uma possibilidade, uma abertura de parcerias que estão aí no coração das pessoas, com Carlinhos Lira, com Edu Lobo, com Manuel Bandeira, com Walt Disney. Você sabia que Vinícius foi uma das pessoas que ajudou o Walt Disney a conhecer o país e a chegar à figura do Zé Carioca? Orson Welles, sabe? Então, assim, o Orson Welles é uma das pessoas favoritas da história. Bom, você era muito nova, né? Você não chegou a conhecer o Orson Welles. Não, eu não era nem nascida, não. Eu sou mais nova que alguns netos. É impressionante. E como é que caiu no seu colo essa coisa de cuidar das instituições e do patrimônio? Caiu num momento muito difícil e triste, que foi com a morte da Luciana. E a gente tem esse combinado na família, porque... além de ser um pedido dele próprio e de ser um pai que a gente muito amado, a verdade é que quando uma família... O Estado não dá conta da cultura. A cultura não é a coisa mais importante dentro do Estado brasileiro, né? São em outras gerações, né? Então, assim, quando uma família cuida de um legado com responsabilidade trabalhando mesmo, você acaba fazendo o desejo do próprio autor, que é ser lido, que é ele perspassar as gerações, entendeu? Então, você, que não sei quantos anos você tem, mas eu acho que você é mais novo do que eu. Então, você que é um rapaz do tempo atual, jovem, está aqui interessado e falando de Vinícius, e se fosse vivo teria 108 anos, por conta da obra dele, sobretudo, né? Então, ele é muito estudado nas escolas, a gente faz um trabalho junto com o educativo. Então, quando a Luciana morreu, a gente já tinha esse combinado, a gente aceitou isso. Suzana, a mais velha, foi a primeira,
abrir uma firma. As pessoas sempre torcem contra, né? Então, quando eu fiz 18 anos, isso em 88, diz, essa família vai brigar, não sei o que, não sei o que lá. E então, nós cedemos os nossos direitos para uma empresa, que é a VM Cultural, que existe desde 88, eu não sou muito boa em matemática, são 33 anos que a empresa existe. E ela gera e administra. Que eles cuidam e te dão uma parte dos royalties ou eles... Como é que é? Não, eles que não cuidam, nós cuidamos. A família cuida. Faz os contratos, tem o escritório, funcionários. Sentamos 3, 4, 5, 6 vezes por semana em reunião, isso desde 1988. Isso faz com que a obra tenha, além da sua qualidade, um alcance que só uma boa administração faz. Para você ter uma ideia, Vinícius é editado principalmente pela Companhia das Letras, né? A gente está falando de um contrato longevo, né? Estou falando para você de um contrato que é desde 96 para cá. Vinícius, e a gente está falando de poesia, Heron. Ele já vendeu mais de 2.100.000 exemplares no Brasil. Ele é o autor nacional da Companhia das Letras que mais vende. Para você ter uma referência, um sucesso editorial no Brasil é uma tiragem de 3.000 exemplares. Esse livro lindo aqui, ó, que a gente trabalha, que foi totalmente idealizado pela VM Cultural e em parceria com a Companhia das Letras, que é um ótimo parceiro, com pessoas maravilhosas, excelentes curadores lá dentro. É um livro que em 7 meses vendeu 12.000 exemplares. Então a família está constantemente trabalhando, entendeu? Mas eu queria entender melhor como é que funciona essa organização, que eu acho que eu me confundi um pouco. Você cedeu os direitos para quem? Você cedeu o direito para... Você falou isso? Cederam o direito para uma empresa, que é a Real Detentora. Não vendemos, cedemos, porque a empresa é nossa. Mas eu entendi o que quer dizer. Você deixou eles usarem, mas de graça ou eles pagam? Não, amor, você não está entendendo. Eles somos nós. Mas eu, por exemplo, Maria, cedi o meu direito de administração para uma empresa. Isso era a ideia de Suzana, que era muito inteligente, de falar como manter essa família que tem idades diferentes, de mães diferentes, em prol de um pedido de um pai que todos nós aceitamos, de cuidar da obra dele. A união da família, assim, todo mundo cedeu os direitos pessoais para os direitos CNPJ. Todo mundo tem o seu direito moral e patrimonial, isso é óbvio. Mas os direitos da administração, por exemplo, se você quiser usar uma poesia de VM, você não vai pedir para Maria, você vai pedir para a VM Cultural. E isso foi um acerto da Suzana, porque isso fez com que pessoas que não foram criadas na mesma casa ou não tinham a mesma idade, mas se gostavam, se amavam e tinham esse pai como um catalisador, como aquela figura central, passassem a trabalhar, ainda que fazendo outras coisas, tá? Todo mundo também tem outras coisas para fazer, mas todo mundo dedica o seu tempo, até que Luciana, 90, 91, estava morando em Petrópolis e falou, não, eu venho para cá então, eu vou ser aquela pessoa que vou estar aqui todos os dias. E com a morte dela ficou um vazio e fomos Georgiana e eu para lá. Então a gente tem funcionários, advogados, reuniões sobre financeiro, administrativo, jurídico, digital. Todo mundo acontecendo. E fora do Brasil também ele é muito, muito amado. Eu imagino que no Japão ele deve ser muito, Olha, muito conhecido. Uma das edições mais bonitas que eu acho da peça Orfeu da Conceição é uma edição japonesa primorosa. Eles são muito bons de trabalhar, inclusive. A pandemia deu uma balançada em tudo, né? Mas a gente, em tese, estaria agora indo para Broadway para assistir o Orfeu da Conceição, numa produção do Stephen Bird, que é um cara que já fez muito boas produções lá, e também o primeiro autor brasileiro a ser encenado no Broadway. E o que você acha que a gente pode fazer aqui no Brasil para revitalizar interesse em poesia, na beleza da palavra? Que, na verdade, essa época de ouro do Brasil é meio difícil nos dias atuais que tem um ambiente tão favorável intelectualmente de produção como teve, principalmente na metade do século passado, nos primeiros 50 anos. Né? No Brasil e no mundo, né? Eu acho assim, existe muita gente fazendo poesia. Eu acho que falta o hábito, né, o investimento nas escolas, que é um dos pilares do trabalho que a gente faz na VM Cultural,
é com o educativo, tá? E o interesse da própria elite em ler mais. Eu acho que tinha que ter, no Brasil não vejo muito, mas acho que devia ter tipo campeonatos de poesia, entendeu? Uma coisa assim Mas que tem. traga. Não, eu sei que tem, mas eu acho que uma coisa com mais esplendor, assim, que apareça mais, né? Que seja bem vendido, que cheguem às pessoas. Porque eu acho que é todo um problema de marketing, né? Porque o marketing moderno é feito de a verdade sobre o mundo moderno, que as pessoas consomem informação com muita rapidez. Então, poesia é um pouco denso, né, para o mundo moderno. Então, tem que ter uma forma de traduzir esse marketing, ou seja, pegar um verso, né, e fazer, em vez de pegar uma poesia inteira, né, fazer um vídeo motivacional com os versos, esse tipo de coisa que eu acho que está faltando no mundo da poesia no geral. Dar uma traduzida para o mundo moderno, entendeu? Eu acho que assim, aí é uma questão de linguagens, né? Volto a dizer para você que Vinícius é o autor mais vendido da Companhia das Letras, que é possivelmente a maior editora que o país tem. Então, interesse tem. Assim, o que eu acho é que a realidade mudou muito. Então, você, por exemplo, o Brasil é um dos finalistas, entra ano, sai ano, dos concursos internacionais de slam, que é tipo uma poesia da periferia e que é muito forte. Talvez, assim, para a gente que é mais privilegiado, essa linguagem mais confortável não encontre tanto eco no mundo de hoje em dia. A linguagem mudou. Então, assim, mas eu não sei se, como você está falando, assim, eu acho que os grandes poetas, Vinícius, Lord Byron, Shakespeare, os grandes poetas dessa história continuam sendo vendidos e muito. E eles têm uma linguagem muito densa, muito cultural, né? Com domínio, maestria da língua. Então, eu não acho que é uma questão de não ter público, eu acho que realmente é uma questão de traduzir para as pessoas poderem ter um acesso. Tipo assim, eu fui músico, né? Eu não sei se o Maurício te falou, eu fui músico, bom, fui. Uma vez músico, sempre músico, como assim? Mas eu tive uma carreirazinha, né? Eu fiz turnês internacionais, eu tive uma carreira musical. E o que você fazia? O que você cantava? Você fazia composição? O que você fazia? Isso agora que você entrou nesse assunto, eu não ia falar sobre isso. Mas, cara, eu me identifico muito porque eu comecei como poeta. Eu comecei com 11 anos de idade, publicando em revistas poesias. Eu ganhei um campeonato internacional de poesia quando eu tinha 16 anos. Então, aí eu comecei a entrar em banda e tudo mais, porque eu não via muita repercussão para a poesia. Quando eu tinha 18 anos, eu li minhas poesias num campeonato, num sarau que era meio público, pro cara que descobriu o James Joyce, que era um velhinho, na época era um velhinho de 90 anos, eles ficou ouvindo minha poesia e a galera do lugar falou, pô, ele nunca para ouvir isso. Aí eu me senti super... Uma vez poeta, sempre poeta. Não, isso poesia eu faço direto. Mas a minha questão é como repercutir, entendeu? Em outros... Tanto que o próprio Vinícius, na época dele, já era uma coisa um pouco demodê a poesia, né? A música popular já era muito mais em voga. Então ele entrou assim, a forma que ele achou a fama dele, por exemplo, foi através da música, né? Não foi... Não necessariamente, né? Eu acho que você está assim, desculpa, posso fazer uma observação. O Vinícius já muito novo, já ganhou muitos prêmios. É isso que eu estou falando de novo. É que Vinícius parece uma pessoa tão próxima da gente, que eu vou falar de novo, se ele fosse vivo, ele teria 108 anos. Então, assim, os primeiros anos dele, ele é considerado, junto com a Clarice Lispector, a minha filha, por exemplo, está estudando letras na PUC. A Júlia estuda Vinícius, porque ele é da segunda parte do movimento modernista. O que eu acho é que a poesia, o Brasil investe muito pouco em literatura. Tudo é um investimento. Quando você fala... Então vamos investir mais, é isso que eu estou falando. Tipo, porque também a gente está acostumado a falar... Oi? Acabou o áudio. Voltou? Desculpa a ligação, eu não sei como parar as ligações, quando entram. Voltou. Assim, você estava falando da questão do marketing, assim, por exemplo. Eu entendo o que você quer dizer, né? De tornar mais acessível, mais próximo da realidade.
Mas para que isso, assim, tudo é resultado de boas ou más políticas públicas, né? Minha mãe falava uma frase que eu achava até engraçada quando eu era pequena: Maria, escovar os dentes é um ato público. Eu falava, oi? Ela queria dizer o quê? Que é resultado de uma boa política pública, onde a sociedade entendeu que para você ter uma saúde, uma higiene, você tem que criar esse hábito, entendeu? Eu achava aquilo muito interessante, a maneira como ela colocava. Eu acho que é muito uma literatura. Mas política pública pode advir da sociedade, né? Não precisa ser uma coisa que o governo... Porque, assim, no Brasil tem esse hábito de, pô, o Estado tem que prover, não sei o quê. Mas, cara, os investidores... Tipo assim, se tiver uma forma de pegar, sei lá, poesias do Vinícius, a gente pode até conversar isso, porque, pô, eu invisto nisso. A gente pegar e fazer vídeos, né? Já deve ter um monte, mas fazer uma revitalização, alguma... Você passou pelas redes sociais oficiais e pelo site oficial de Vinícius. Em 2000, a gente fez uma coisa que repercutiu muito, até por ser uma coisa bem pioneira quase que no mundo, né? A gente abriu um site onde a gente colocou toda a obra poética dele, produzida por ele em vida, gratuitamente num site, acessível a todos. Se você botar viniciusdemoraes.com.br, vai fazer quase 30 anos que existe o site. E a função era justamente essa. E não impactou em nada na venda de livros pelos números que eu te dei recentemente, né? A gente está finalizando agora um projeto que é com a Casa de Rui Barbosa. A família doou, já começando na década de 80 ainda, todo o acervo, o manuscrito dele. Tem desde o original de Chega de Saudade, Modinha, o Garota de Ipanema, até um bilhetinho de amor num papelzinho de pão, que a gente, obviamente, não teria condições, né, nem know-how para cuidar daquilo. Então, aquilo a gente doou para um acervo público, que é a Casa de Rui Barbosa, que tem um dos maiores pensadores também lá, tem Drummond, tem Bandeira, enfim, é um lugar muito lindo, além de tudo, agradável, né, a casa, né? E agora a gente está terminando de fazer a digitalização de todo esse processo, onde também vai... Então, assim, o que eu acho, de verdade, é que falta, não só do poder público, porque eu concordo contigo, eu não acho que o Estado tem que fazer tudo, acho que ele tem que fazer o básico, mas da própria sociedade civil se interessar. Mas é isso que eu luto. É porque se a gente ficar batendo a tecla no Estado, acho que você me concorda comigo, porque dá para ver. Se a gente ficar insistindo no Estado, a gente vai ficar sendo decepcionado durante os próximos 100 anos. Então, tipo, vamos bater em outra tecla, que é tipo de nós. Tipo, vamos organizar as paradas. Eu conheço muito pouco do seu trabalho, então não é nada, entendeu? Estou falando poesia no geral, não estou falando do seu trabalho com então, eu acho que nós, tipo assim, eu sou poeta desde que eu nasci, eu praticamente nasci poeta, adoro, é uma das coisas que eu mais adoro no mundo é poesia, e, porra, eu adoraria ver mais disso e eu adoraria ver pessoas, porque acho que é uma cura, né? Eu acho que poesia é uma coisa que assim, cala a boca das pessoas. Tipo assim, um bom poema meio que tira certas frustrações, tira certas preocupações, te deixa num estado assim de... assim, a gente tem a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é poético, né? É uma obra poética. O que levou o que se transformou em religiões, o que hoje é responsável por várias caridades. Claro que eu não estou fazendo apologia à religião, mas religião civilizou o mundo em muitas maneiras. Tem lados ruins e lados bons, mas a verdade é que muita gente do mundo passou a acreditar nessas coisas, se dedicar nessas coisas pelo valor poético. Essa é a verdade, porque se fosse uma coisa em prosa, jamais ia ter essa força. Eu concordo, mas digo a mesma coisa que você está dizendo de uma outra maneira, até porque já me fiz muito essa pergunta e já me fizeram milhares de vezes essa pergunta, né? Até agora, para a Heloísa Pinheiro, eu também respondi a mesma pergunta, o programa que foi agora ao ar sábado. Qual é a função da poesia, né? Toda profissão, todo produto tem uma função. O médico, o advogado, o gari, o jurista, a professora. O meu entendimento, que parece um pouco com o que você está dizendo, a função da poesia é assim: as pessoas, às vezes, não querem sentir angústia, elas não têm o tempo ou vocação. Então, assim, para você dar conta da angústia, do tamanho da sensibilidade de uma alma,
Aí entra a arte, aí entra a música, aí entra a poesia, entendeu? Porque é isso que o poeta faz. Ele pega um sentimento que é comum a todos, sente aquilo profundamente e transforma aquilo em versos que o outro, ao ler, aquilo vai ajudar ele na vida dele, nos questionamentos dele, nos sentimentos dele. A única coisa da Bíblia, eu sou bem religiosa, sou católica, tá? A única coisa da Bíblia que eu discordo de você é porque a poesia ela tem um formato, né? Então, uma prosa poética não tem a formatação acadêmica de uma poesia. Então, assim, eu não vejo nesse sentido a poesia. O lance da Bíblia que ensinamentos, né? Ela também ajuda as pessoas a mas a Bíblia original, em hebraico, se você pegar, sei lá, Velho Testamento em hebraico... Eu nunca li, não. Em hebraico eu nunca li. Em hebraico eu nunca li. Eu estudo hebraico e eu leio no original em hebraico. E é poesia, entendeu? Tipo, a coisa tem métrica, tem gemátria. Gemátria é correspondência numérica. Tipo assim, é uma poesia até de um nível assim que a gente nem existe mais. Que as coisas são tão perfeitas que os números batem, né? De um verso com o outro. Tipo, os números da correspondência da letra. Não, eu tô tipo assim, porque isso não é, no cristianismo isso não é tão conhecido. Porque o cristianismo já adotou a Bíblia através do grego. E no grego já não tinha mais esses artifícios. Não sei se você sabe, mas a Bíblia, só esse Papa agora, o Papa Francisco, né, que foi o primeiro a declarar papalmente, né, doutrina papal, que o original da Bíblia em hebraico. Até então, pela doutrina da Igreja Católica, o Septuaginto era a fonte original da Bíblia, que é em grego. É em grego koiné, em grego antigo. Falando do Papa Francisco, que eu gosto demais dele, gosto imenso dele, como dizem os portugueses, ele citou Vinícius na encíclica, né? Ele citou Vinícius numa encíclica ano passado. Esse Papa é muito gente boa, né? Mas não, eu nunca li. Eu li, olha meu pensamento, eu li ainda muito jovem. E eu, quando li, olha o meu raciocínio eu muito jovenzinha ainda. Falei, eu vou ler o Antigo Testamento justamente para chegar mais perto daquilo que pode ser a origem. Porque como todo livro é editado, né? Eu acho que isso fala um pouco do que você está dizendo. As edições se perdem. Eu nunca tive esse olhar poético sobre a Bíblia, porque eu nunca li ela em hebraico. Então, mas é extremamente poético. E é lindíssimo, assim, fazer esse estudo poético da Bíblia. Na verdade, você olha para a Bíblia como... Eu acho que nós, hoje em dia, olhamos para a Bíblia muito como se fosse até um texto histórico, é até estranho, porque quando você estuda em hebraico, é óbvio que é mitologia, é alegórico, é analógico, né? São analogias universais. Né? Ensinamentos, né? São ensinamentos, né? Eu tenho alguns grandes amigos que são judeus, e eu me lembro também a primeira vez que eu fui numa religião, num rito judaico, eu falei, gente, mas eles são os avós dos católicos, até porque os salmos são parecidos, só que, assim, realmente de uma maneira mais antiga, né? Eu me lembro do meu espanto e da alegria ao mesmo tempo, porque de pensar assim, eu falei, nossa, mas esse Salmo 91 que eu gosto tanto, é muito igual ao que eles estão dizendo. Tem um rito, assim, que eu acho mais bonito, sabe? Eu acho que acaba que aproxima mais o fiel, digamos assim, da própria autoridade, digamos, dentro de uma igreja, né? Eu acho que cuidam melhor do seu rebanho, se é que eu posso falar assim, sem ser... Você é uma pessoa com tanto conteúdo, acho que você se obscurece demais. Porque se eu não falo de você, a gente fez o dossiê de você, mas você tem tanta coisa legal, pô, eu sei que você, pô, seu pai é incrível. E, na verdade, vamos pegar esse gancho e ir para uma coisa que acho que você pode responder, e poucas pessoas podem responder isso. Você é uma das pessoas desse mundo que pode responder. Que claro. Como que é essa coisa de você ter Porque assim, tem gente que é famosa, tipo, sei lá, Britney Spears. Mas tem gente que é lendária, que é um mito. E o Vinícius de Moraes no Brasil é um mito, né? Mesmo durante a vida dele já era um mito. Então você ser filha de alguém assim, como é que é essa pressão para você... Como é que você sai
né, da sombra? Você pensa sobre isso? Como é que foi sua vida crescendo? Você tendo as suas próprias conquistas, esse tipo de coisa? Tem minhas próprias conquistas, a gente foi criar. Assim, na verdade, é isso que eu digo da passagem, da diferença de década a década, na passagem do tempo. Então, eu posso falar dos últimos 50 anos, né? A gente não foi criado nem por pai, nem por mãe. E olha que eu cresci no meio das pessoas mais interessantes que esse país já teve. De qualquer área que você me diga, eu vou estar lá, da política ao pontífice, entendeu? Ao samba. Enfim, eu realmente, nesse sentido, fui uma pessoa muito privilegiada. Mas a gente não foi criado para se sentir melhor do que ninguém. E nem que ele era uma pessoa melhor do que os outros. Ele mesmo era uma pessoa muito respeitosa em relação ao que cada um podia oferecer. Das coisas mais lindas que eu acho do meu pai até hoje é isso. Ele tinha um respeito pelo ser humano que não é uma coisa que já era rara quando eu era pequena, hoje em dia está cada vez mais rara. Então, se ele conhecesse você, ou se ele conhecesse uma pessoa muito simplória, ele sempre tinha uma maneira muito respeitosa e de consideração para com o outro, onde todo mundo pode oferecer alguma coisa a ele, que era uma pessoa muito observadora. Então, assim, a gente não teve essa criação. Minha mãe era uma holandesa muito rígida na criação, entendeu? Então, assim, ela sempre... Não, ela nasceu aqui, mas tadinha, ela nasceu porque o vovô era diplomata e conheceu a vovó em Haia, quando ele servia lá. E nasceu tia Silvinha, né, que era mais velha que a mamãe, e ficou grávida e cismou que era um menino. E cismou que o filho tinha que nascer no Brasil. Então, tadinha, a bichinha veio, nasceu com 15 dias, foi para a Holanda, que estava no meio de uma guerra. Porque a cidade da gente, que é Roterdã, teve um dos maiores bombardeios na Segunda Grande Guerra, né? Minha mãe estava lá. Ela Minha família também é da Holanda, by the way. Meu Não. bisavô da Holanda. De Amsterdã. Não, nós somos de Roterdã, Glasdorp-Hunter. Entendeu? Então, assim, a gente não foi criado para se achar especial. O que eu, adulta, mais madura, né? Porque quando você é criança, você não pensa nessas coisas, né? O que eu entendi do tamanho do privilégio, da amorosidade, da afetividade, do grau da intelectualidade, de uma educação primorosa, tanto no trato com o outro. Você mesmo... Você foi jornalista um tempo, não? Trabalhei no Jornal do Brasil um pouco. Então, mas você não sentiu uma pressão, assim, sim! Eu sou filho do Vinícius de Moraes, as pessoas meninas esperando, tendo uma expectativa de genialidade. As pessoas ou te superestimam ou te subestimam. Se você comete um erro, mas a filha do Vinícius de Moraes falou isso, escreveu isso. Se você acerta, as pessoas têm uma tendência, mas olha que facilidade, ela é filha do Vinícius de Moraes. Mas a minha mãe, nesse sentido, foi muito boa, porque minha mãe era uma leonina poderosa, entendeu? E que cultivou na gente uma boa estima. Essa que é a verdade. Então, assim, de você procurar muita verdade. Quando você estiver abaixo, que você não alcançou alguma coisa, que você receba crítica. E quando você fez alguma coisa que for bem feita, que você se sinta seguro para dizer dos seus méritos também, entendeu? Então, eu nunca tive essa sensação de querer ser imensa. Ou que eu acho lindo, por exemplo, a Maria Luísa Jobim, que é a filha caçula do Tom, né? Ela, por exemplo, ela é música, eu acho muito corajoso. Você pega o Bena Lobo, que é filho de do Lobo, que é um maestro também, como foi o Tom. E vocês são amigos, assim, os filhos do Tom e do Vinícius, e, sei lá, do Toquinho, vocês se falam? Tem uma comunidadezinha, tem um grupo de WhatsApp? As histórias mais engraçadas da minha vida, que quando eu vou para as escolas, eu adoro. Por mim, eu ficava só visitando estudantes, porque eu acho que a educação é a saída para tudo na vida, entendeu? Então, acho que o grande investimento que a gente tem que fazer na vida é na educação. Eu, com essa história de ter muitos filhos, e morei fora, e papai viajava. Então, quando eu chegava à casa dele, que era ali na Frederico Ayer, na Gávea, ele falava, Suzana, minha filha, Pedrinho, meu filho. E Toquinho estava sempre lá, Toquinho, meu filho, Toquinho. Aí eu fui morar em Portugal, voltei e fiz uma redaçãozinha para entrar na escola, né? Que a escola entregava no final do ano letivo, com seus trabalhos, seus desenhos. Eu tinha quase 7 anos. Uma redação da filha do Vinícius de Moraes, quero ler isso aí. Era uma coisa simples, imagina, eu tinha 6 para 7 anos. Aí daqui a pouco tá mamãe as gargalhadas na sala. Maria, e eu sou super distraída, os Moraes são muito distraídos, né? Maria, vem aqui, minha filha, da onde que você tirou que Toquinho é seu irmão? O Toquinho não é seu irmão. Eu falei, como não?
Você chega na casa do papai, ele fala Toquinho, meu filho, Pedrinho, meu filho. Ou seja, na hora de escrever aquele tanto de irmãos, que eram 9 irmãos que eu tinha, eu incluí. Então, até os 7 anos de idade, eu achava que o Toquinho era meu irmão. De verdade. Muito A bom, gente, assim, muito bom. o Toquinho eu conheço menos, mas toda essa turma da Bossa Nova se dá muito bem. Eu fiquei amiga do Carlinhos Lira, eu gosto muito da mulher dele. Ele vem aqui, a gente janta, a gente ri, a gente canta. Pô, O depois próprio... eu adoraria entrevistá-lo, cara. Eu adoro a música dele. Pô, Eu posso fantástico. te passar o contato da Magda. Ele é uma figura adorável, ótimo de papo, aliás. Agradeço muito. Compositor também. Posso fazer uma pergunta um pouco mais polêmica? Pode? Tá. Não é nada demais. É porque a gente vive num mundo assim, um pouco diferente do mundo do Vinícius de Moraes, que é esse mundo do cancelamento e tudo mais. Você acha que o seu pai seria um pouco cancelado no mundo hoje por causa da liberdade que ele tomava com as palavras? Porque ele já foi considerado em alguns lugares como machista, né? Por causa do... Olha, eu sou muito amiga de Tereza Cristina, que foi a primeira vez que eu vi isso num jornal, assim. Eu não vou dizer que é super confortável, porque, por exemplo, eu acho que o que falta hoje em dia muito é realmente a informação, a educação e a cultura mesmo. As pessoas falam muito sem se aprofundar. Então, eu acho assim que botar uma pessoa que nasceu em 2013 fora do contexto da época dele já não faz. Agora, a gente tem uma posição assim, que é minha, dos meus sobrinhos, dos meus irmãos, que assim, a gente chegou num ponto onde, quando o outro grita, é porque ele está muito oprimido. Então, não cabe a gente agora um lugar de fala, cabe um lugar de escuta, né? Então, quando ela diz, ele era machista, bom, ele era machista, somos uma sociedade ainda machista, onde a cada 3 minutos uma mulher é assassinada no país. Então, eu acho a cultura do cancelamento um exagero necessário. Eu espero que isso depois ele se assente melhor e que as pessoas comecem a colocar... Esse ponto de vista eu achei muito bonito. Muito bonito dentro do contexto, entendeu? Você falar... O que, na verdade, o que eu fiquei mais mexida é que no centenário de papai, que foi 2013, o Rael, que é um rapper que eu amo de paixão, que é um bom poeta, aliás, paulista. Olha, você é uma pessoa tão maravilhosa, tão aberta, tão culta. Impressionante. O Rael vem de uma periferia muito barra pesada de São Paulo. E claro, né? Ele foi fazer música, a mãe ficava preocupada. A mãe dele, quando saía, tinha que deixar os meninos. Ele é irmão Não, o Fiote é irmão do Emicida. Eles não podiam sair de casa, entendeu? Então, era um irmão de 8 anos, cuidando de uns 4 anos por conta da violência. E ele diz que Vinícius já ajudou muito ele a se transformar na pessoa que ele é, encarar a música. E quando a gente foi fazer o centenário, que ele estava fazendo um show só cantando músicas de Vinícius, é muito bom o show, aliás, com uma pegada mais de reggae, assim, bem diferente dos arranjos, sabe? E a gente foi lá na redação do Globo para fazer uma matéria. Tem uma frase que Vinícius que é muito conhecida, né? Que ele diz no Samba da Bênção: eu sou o branco mais preto do país. Papai dizia que abaixo de Deus tinha Pixinguinha. Então ele era um cara, sim, branco, da Zona Sul, que ia na casa da tia Ciata, que foi a segunda pessoa a colocar um elenco de negros no Teatro Municipal. Então, quando ele diz que abaixo de Deus é Pixinguinha, é porque ele achava aquilo o melhor que tinha na vida. Então, taxar ele, por exemplo, de racista, porque não podia falar mais a frase. A moça lá, a mediadora jornalista, falou, não diz que ele é o branco mais preto do país. Eu falei, mas que mal há nisso? Quando todo mundo acha que eu estou tentando me vestir que nem príncipe, mas na verdade eu estou tentando me vestir que nem os negros dos anos 70. Entendeu? Vestir de terno completo. Entendeu? Quando o papai era aquele vagabundo que trabalhava no Itamaraty, que ele foi trabalhar em Los Angeles, tem um livro muito interessante que você ia amar ler esse livro, que se eu conseguir na VM eu mando para você, que eu não sei se ainda tem lá, que é Jazz & Co., que é um livro feito pelo Canal Ferraz, que é um dos grandes curadores da obra de Vinícius, um dos grandes conhecedores da obra de Vinícius. E aí ele diz que Vinícius era o único cara que entrava para assistir os shows de jazz and blues nos Estados Unidos. Isso a gente está falando que é de 45, mais ou menos 46. Susana pequena, assim, ele branco, entrando com uma coberta, com uma criança de 5, 6 anos, que eu não tinha por que deixar o filho, e amado por todos os jazzistas, entendeu? Então, assim, é claro que tem questões, mas eu acho que a principal questão no presente, no hoje, é você ouvir o grito do outro,
que foi por anos reprimido, oprimido, entendeu? Sinceramente, eu aprendi com isso. Porque eu sou, no geral, contra a cultura do cancelamento, mas não é porque eu sou contra. Agora eu estou mudando por causa do que você disse, na verdade. Estou aprendendo com você. Eu sou a favor da livre expressão. Eu acho que a livre expressão é essencial para o mundo. Entendeu? Até eu, como judeu, eu não acho que deveria reprimir as pessoas que falam bem do nazismo, porque, cara... eu como... Isso é uma porque a minha família não tinha sangue judeu, olha que absurdo. Tem uma prima minha que foi casar com um oficial do SS, eles fizeram uma investigação só para garantir que não tinha uma gota de sangue judeu. E mesmo assim, eu tinha que fazer o que eu estou falando é o seguinte: no momento que você reprime uma fala de alguém, essa repressão vai para debaixo do tapete e vira um monstro. E eu acredito muito nisso. Eu acho que as coisas têm que ser faladas, as coisas têm que ser trazidas às claras para poder ser discutido, amenizado e desenvolvido. As coisas não podem ser esquecidas. Eu acho que o que confunde um pouco a cabeça das pessoas hoje em dia é que, ao cancelar, você tem que tirar o passado. O passado não se apaga, gente. Ele está aí para a gente aprender. Eu acho que os novos estudiosos, eles têm que observar e contextualizar as coisas, entendeu? Então, assim, uma pessoa que faz uma apologia ao nazismo, ela tem que saber que ela está incorrendo num crime. Ela tem que entender por que isso é crime. Mas você não vai tirar o nazismo da história. Não tem como fazer. Você não apaga a nossa história. A história está aí para você. A gente está acabando nosso horário, infelizmente, Maria. A gente tem um papo muito gostoso. Eu queria... tem 1 milhão de coisas aqui que a gente ainda não desenvolveu. Um dia eu vou te convidar de novo. Eu quero saber sobre a participação do seu pai no movimento integralista, que para mim é super curioso, porque depois ele virou um boêmio totalmente ao contrário. Rapidinho, ele, como todo jovenzinho, né, também com suas ideologias, e um pouco burguês, muito jovem, ele tinha, não sei te explicar muito mais do que isso, mas aí ele tem um grande intelectual, que eu acho que é francês, que leva ele para uma viagem para o Nordeste, e ele vê a miséria. Quando ele vê a miséria das pessoas, ele rapidamente deixa de ser integralista, entendeu? Ah, que bom, que legal. Eu também já fui integralista durante alguns meses. Então eu entendo. Então, outras coisas que eu queria saber sobre as parcerias musicais, sobre uma suposta fase mística dele que ele teve, sobre a época como diplomata, de fato, que poucas pessoas falam. Oi? Esse livro, se eu conseguir um exemplar, eu vou pegar com a sua produção, vou te mandar, porque eu acho que você vai gostar muito, do Jazz & Co. Bem que você sabe que você era bom de papo. E realmente, uma hora, para quem está se conhecendo agora, concordando ou discordando, o importante é que a gente está dialogando. E isso é uma coisa muito bacana, que eu acho que a internet, o meio digital, abre para vários outros pensamentos. Eu acho que tudo pode, desde que seja feito de uma maneira educada e respeitosa. Maria, eu aprendi muito com você, sinceramente, de coração, que você é uma pessoa assim... porque, às vezes, as pessoas não conhecem, vamos dizer, o fruto da árvore, né? Que você é o fruto da árvore do Vinícius. Muitas pessoas querem conhecer pelos mesmos métodos, ou seja, querem ler uma poesia sua e comparar com o Vinícius Moraes. Só que eu tô reconhecendo o Vinícius Moraes em você pela sua grandeza pessoal, pelo seu coração, pela sua entrega à humanidade. Dá para realmente sentir isso de você. E isso é uma coisa muito bonita. Dá para sentir que você é uma pessoa de grandeza. E isso eu acho que é uma coisa que deveria ser explorada mais. Então, assim, vamos continuar se conversando. Se Deus quiser, a gente claro. vê. Não para de escrever, não. Continua escrevendo suas poesias. Obrigado. O mundo precisa de sensibilidade, Heron. O mundo muito precisa obrigado. ser sensível. Eu vou terminar nesse tom aí do suposto machismo, né? Que eu não concordo com isso, porque eu também sou acusado de machismo. Tem pouco, tem sim, como não? Mas é um machismo da época. Eu acho que a acusação é muito maior do que... Tipo, a realidade é muito mais sutil e muito mais bela do que, às vezes, o que parece, né? Porque tem essa sensação, desculpe minhas feias, mas a beleza é essencial. Eu não acho que ele quis dizer que o Vinícius falou, desculpe minhas feias,
mas a beleza é essencial. Eu não acho que ele quis dizer uma coisa superficial, que é importante as mulheres serem gostosas. Eu acho que ele está falando a beleza, como aí ele fez um trocadilho, tipo Oscar Wilde, toda hora. Libriano, poeta, e a poesia ela vem muito, como você disse, também dos gregos, da questão da estética. O belo É a beleza era... forma grega, né? A beleza não é a beleza da bunda. Mas, Né? por exemplo, hoje em dia, a gente também não pode dizer, já que a vida dele foi interrompida, o que ele estaria dizendo para essas mulheres de hoje em dia que estão batalhando para se sentirem belas, se estiverem cheias, se tiverem vitíligos, se o cabelo for curto, se o cabelo for longo, ele com certeza, se tivesse acompanhado a passagem do tempo, ele estaria com essas mulheres em volta dele. Porque as pessoas que gravam Vinícius, Martinária... Ele era humanista, né? Ele abraçava, ele era sensível ao sofrimento, Ele abriu muitas portas para as mulheres na época dele, ele abriu muitas portas para as mulheres na época dele, entendeu? Então, eu acho assim, é isso que eu digo, é machista entre aspas. É machista, tipo, no sentido de que a geração era machista, e uma pessoa sedutora, uma pessoa mulherenga, aí fala de uma maneira que parece machista. Mas machista mesmo é alguém que, tipo, acredita em subjugar as mulheres, acredita em tirar liberdade das mulheres, em maltratar as mulheres. Isso eu duvido que ele... Mas ainda existe muito, é isso que eu falei para você. Infelizmente, hoje, em 2021, a gente ainda tem muitos casos. Se você pensar que a mulher só teve direito ao voto em que ano, a se divorciar em 1977, enfim, como as questões salariais ainda não são equiparadas. Então, assim, o que eu acho é que isso está em ebulição, porque é uma discussão fundamental para que a gente possa seguir melhor como sociedade. Não dá mais para, como você falou, varrer as questões que são desconfortáveis para debaixo do tapete. Então, o momento de colocar as coisas às claras é agora. E aí é tudo muito, muito efervescente, muito potente, o grito é muito alto. Então, vamos ouvir o que a galera está gritando para que a gente possa, no futuro, ter uma... Escuta, né? Total. Eu vou aprender com isso e por causa de você, eu vou ser mais sensível a essa agenda, essa preocupação. E para terminar, depois eu te agradeço e tudo mais, eu queria ler o Soneto da Fidelidade, que é uma coisa que eu me identifico bastante, vou te dar meus comentários sobre, tá bom? É uma declamação. De tudo, meu amor, serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do meu maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Aí o meu comentário sobre isso é que eu não sei por que isso é conhecido como um grande poema de amor, porque para mim... É o texto mais popular, quase que língua portuguesa, sabia? Se você der uma busca no Google, vai aparecer os 5 primeiros, vai aparecer Soneto de Fidelidade. Ele era um grande sonetista, ele estudou muito para escrever soneto. Nessa época que ele ficou em Oxford e teve que voltar porque estourou a guerra, né? Então, eu queria saber... tem muita história. A minha interpretação é que ele está sendo irônico dando o nome de Soneto Fidelidade, porque aqui ele dá uns indícios, né, de que, na verdade, ele está falando sobre o amor espontâneo, da paixão, né, e durante aquele momento, né, que não seja imortal, posto que é chama, né, então é uma paixão espontânea, mas que seja infinito enquanto dura. Então, naquele momento, que a gente seja totalmente entregue àquele amor, mas... verdadeiro, né? A Vinícius era uma pessoa de muita verdade. Então, assim, por isso que ele é considerado o poeta da paixão. Diz a ciência que a paixão tem um tempo químico, né? Neuroquímico. E que depois disso você vai para um amor que já é outro tipo. Então, ele era um poeta da paixão. Quando ele diz fiel ao seu próprio instante, aquele momento que realmente você está fiel à paixão e não uma convenção social.
né? Total. Eu vejo um pouquinho para Eu acho que muita gente hoje em dia é mais apaixonado ou é mais dedicado, mais obcecado com as próprias fantasias, com o conceito, a convenção de monogamia, a convenção de casa no subúrbio americano, né? No subúrbio brasileiro não funciona tanto. Essa coisa, né? Essa fantasia de filme de Hollywood, do que aquele momento, do que a entrega, do que se doar de fato, né? Então a paixão é realmente viver aquele momento como se fosse infinito. Mas ele fala no primeiro verso uma coisa que eu gostei muito, que é uma coisa que eu vivo assim. De tudo, meu amor, serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ou seja, essa fidelidade. E que independente do que aconteça, se perder o amor, se acontecer, se não acontecer, que eu esteja sempre aprendendo, pensando sobre aquilo, melhorando, né? Que dele se encante mais meu pensamento, né? Então que eu esteja presente naquilo. Oi? Só um projeto em evolução. Eu acredito muito que a gente nasce e tem uma oportunidade, a escolha, né? O livre-arbítrio de evoluir. E você só faz isso através de reflexões, né? A reflexão das coisas através do seu olhar e levando em consideração o olhar do outro, porque é o outro que está com o olho em cima da gente o tempo todo, é que nos dá a possibilidade de evoluirmos, de sermos pessoas melhores, entendeu? Aí, a razão que eu achei que eu fiquei surpreso, que é conhecido como um grande poema de amor, soneto de amor, é que eu acho que o mundo moderno não vê isso que o Vinícius vê como amor, o mundo moderno não vê como amor. Eu acho que o mundo moderno vê como amor convenções e... Olha, eu acho assim, até melhorou, né? Isso que eu estava falando. Se você pensar que até 1977 uma mulher não podia ter o divórcio... Não, olha, eu tenho uma tendência a ver o copo um pouco mais cheio. Então, eu acho que tem muitas coisas que melhoraram, sim, entendeu? Tem coisas que ficaram melhores em termos de liberdade, de você poder viver com sinceridade, de você não viver em tantos dogmas ou gaiolas sociais. Então, hoje em dia, o mundo tem coisas que não tinha antigamente, né? Eu estava comparando o passado, estava comparando a mente do Vinícius, né? Tipo, não o passado. Mas o Vinícius, a obra dele é muito... Ele transcende, né, essas convenções e expectativas, até de uma... Porque esse é o trabalho do poeta, né? O poeta tem que... em inglês chama probe, como é que fala em português? Ele tem que pesquisar, entrar dentro e explorar a alma humana, né? Em lugares, às vezes, que o humano comum prefere, por sua própria comodidade, se distanciar, né? Ou porque isso que eu falei da questão do qual é a função da poesia dentro de uma sociedade, né? O poeta dificilmente vai ser médico ou engenheiro, e todos são importantes, né? Cada um tem a sua função dentro desse organismo que é a sociedade, né? Então, eu acho que o poeta ele traz isso. Às vezes a pessoa até quer, mas ela não tem como, ela não tem recursos para fazer isso, nem que ela queira, entendeu? Não tem força, coragem. Hoje eu quero ser poeta e vou escrever. Tem estudo, tem uma observação sobre o outro. Poesia é mais uma questão do que eu conheço de poetas e eu mesmo, na minha própria inautenticidade, assim, muita da minha poesia não foi tão poderosa quanto poderia ser por falta de autenticidade, por falta de ter coragem de ser autêntico. Coragem de... Não. Oi? Se joga. Se você acha, se você está nessa autorreflexão, acho que aí tem um desejo, dá vazão ao seu desejo. Acredito. Mas eu tenho altos estándares de mim mesmo, então não... Que figura! Mas, Maria, infelizmente acabou nosso tempo até demais, mas você é uma pessoa fantástica, eu fiquei encantado por você, dá para sentir Vinícius em você, isso, pô, é bonito pra caramba, bonito tá vivendo esse momento, tá tendo essa conversa com você. Eu me sinto assim que em certos níveis da vida eu graduei só de estar aqui com você hoje, então... Que isso, obrigada pelas palavras gentis, tá? Obrigada pelo convite também, e que tudo isso que a gente pensou aqui junto com as pessoas que te acompanham venham como uma coisa positiva até para esse olhar sobre a importância da poesia no cotidiano de todo mundo, tá?
Olha, eu nunca tinha visto esse número antes, mas porque agora estou usando outro programa, a gente teve mais de 10 mil likes aqui no coração. Legal. E para falar muito de Vinícius, a minha poesia favorita de Vinícius é poética, né? Que termina dizendo: a oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, este é o meu norte. Outros que contem, passo por passo, eu morro ontem, nasço amanhã, ando aonde há espaço, meu tempo é quando. Adoro essa também. Meu tempo é quando é muito bom. É uma, para mim isso eu sou do mesmo planeta que ele, mesmo que seja de uma ilha muito menor. Não, A gente- somos todos, ele jamais faria essa diferença contigo. Vinícius é uma figura muito única nesse sentido mesmo. Aquilo que eu falei para você, da consideração, respeito ao outro, sabe? Desde que a pessoa fosse educada, né? Basicamente, ele era muitíssimo bem educado, uma gentileza, assim, incrível mesmo. Mas eu acho que isso, acho que quando a gente começar a olhar para o outro com carinho, vendo a possibilidade daquilo que o outro tem para nos oferecer, se for pequenininho, ou se for muito grande, se for muito importante, se for rico, se for pobre, não interessa, assim, o encontro das almas que traz alguma luz sobre as nossas sombras, entendeu? E isso dele era muito bacana. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, ainda mais nos dias tão difíceis, né, que a gente está vivendo. Eu gostaria que as pessoas que te seguem acompanhassem e pudessem replicar esse sentimento. vamos terminar com isso. Me fala as coordenadas, né, de tudo, de todos os melhores, né, mais organizados e mais bem curados e tudo mais do Vinícius, do seu trabalho, das instituições. Como é que a gente acha? O site? O site é viniciusdemorais.com.br, né? Tem as redes sociais, porque a gente tenta acompanhar os tempos, a evolução dos tempos, são as redes sociais oficiais. No Instagram é Poeta Vinícius de Moraes, no Facebook é Vinícius de Moraes, tem sempre aquele azulzinho ticado, né? A gente tem parcerias com a Universal Music, com a Nova Fronteira, principalmente com a Companhia das Letras, e mais um pouco vai ser anunciado na imprensa esse projeto que é muito importante, que é a digitalização desses 13 mil documentos, são 13 mil folhas escaneadas uma a uma, que vão estar também disponíveis ao acesso de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, desde professores ou acadêmicos. Você vai entrar lá e você vai poder ver os manuscritos, você vai ter aquilo catalogado, você vai ter um contexto, para quem não é tão estudioso assim, numa linguagem acessível. Eu acho que a gente trabalha muito para tornar a obra dele acessível, com uma curadoria boa, para que não se perca o contexto das coisas, a todo mundo. Eu acho que essa é a grande missão que a gente tem, a grande responsabilidade desse legado que ele deixou nas mãos da família, né? A gente tenta, pelo menos. Vocês estão tão organizados, isso é uma maravilha, porque tem tanta gente perdendo muita coisa. Maria, muito obrigado por aceitar esse convite, obrigado por essa conversa e por todo o trabalho que você tem feito. Eu falo em nome de todos os brasileiros e todas as pessoas pelo mundo inteiro aí que são fãs das palavras, da arte, da história do seu pai. Muito obrigado por esse trabalho sincero e arduoso. Imagina, obrigada pelo convite, foi um prazer. Se cuida, tá? Se cuidem todos. Valeu. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.